a Sérgio cobrou providências do Flamengo, né? Após o Diego fazer aquele vídeo que viralizou ontem, né? O vídeo no Stories lá do Diego, que viralizou e ele dando lá uma chegada lá no Vene Casagrande, lá, né? Chegou com um vídeo na sala de imprensa do Flamengo, né? Falando que o Vene é um homem de meias verdades, né? O jornalista de meias verdades e tal. Para mim, a coisa mais engraçada do vídeo é o Thiago Maia, tá? O Thiago Maia vira e fala assim, é comigo? Então, assim, eu achei meio surreal essa história e tal. Mas, com relação a esse vídeo, a Sérgio se pronunciou e nessa quarta-feira eles emitiram uma nota oficial. E aí eu vou ler a nota oficial aqui da Sérgio, tá? Abre aspas para a Sérgio. A Sérgio vem a público manifestar apoio e solidariedade ao associado Vene Casagrande, vítima de constrangimento por parte do atleta Diego Ribas nas dependências do Clube de Regatas do Flamengo. Manifestamos também pleno repúdio à atitude do referido jogador que, no local de trabalho da imprensa, fez imagens com celular e agrediu verbalmente o associado, chegando a constranger também o atleta Thiago Maia, que lhe dava entrevistas no momento. Por fim, a Sérgio conclama ao Clube de Regatas do Flamengo a tomar providências e cuidar para que nunca mais se repitam fatos como este, que não coadunam com a tradição de gentileza, boa relação e acolhimento do clube com os jornalistas. Essa foi a nota oficial da Sérgio. E aí eu vou começar... Eu quero começar com o Alan a falar sobre esse assunto. E aí, antes de comentar a nota, Alan, queria que você desse aí um panorama também. Eu acho que ninguém aqui ainda falou sobre isso, né? Não no Zona, né? O Alan não falou, o Rafa não falou e eu também não falei sobre o que aconteceu ontem com relação ao Diego. Eu queria que você falasse aí o que você achou do vídeo e tal, dessa situação toda, não só do vídeo. E aí a gente entra depois para falar da Sérgio, Alan. Então vamos lá, rapaziada, para criar uma intriga ainda maior, né? Para criar polêmica e brigas, inclusive aqui na família Zona Rubro-Negra, eu vou iniciar, né, a minha argumentação com relação ao fato da seguinte forma. Eu não vou citar nomes aqui, mas alguns componentes do canal Zona Rubro-Negra se colocaram contrário à atitude com relação ao fato do Diego Ribas. E aí foi quando eu chamei a todos, né, e disse as seguintes palavras. Falei, olha só, a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Se aqui num canalzinho pequeno que é o nosso, Zona Rubro-Negra, quando um ou outro inscrito começa a se colocar contrário às nossas opiniões, começa a falar que a gente é burro, que a gente não entende porra nenhuma de futebol, que a gente só fala merda, muitos de nós aqui surtamos com os inscritos. Então, você que querer, né, bater no Diego por ele ter feito algo que estava engasgado, convenhamos, o Vene Casagrande trouxe já várias matérias que os jogadores aí, vira e mexe, vêm e desmentem ou tentam minimizar, né? E então, para mim, eu vou ser muito franco, não vejo problema algum, acho que não tem absolutamente nada a ver. O Vene Casagrande ainda não havia começado a entrevista, estavam na sala de entrevista, o câmera estava posicionando, preparando o ângulo da câmera para iniciar a entrevista com o Thiago Maia. O Diego aproveitou, que já estava engasgado. Você deveria estar, se colocasse no lugar do Diego, você também estaria. E, vejam bem, eu sou, né, a favor da saída do Diego. Para mim é um absurdo a diretoria do Flamengo ter renovado com o Diego mais um ano. Tanto o Alves como o Ribas. Todo mundo aqui me conhece, tá? Eu brinquei aqui que ganhou uma sobrevida, meu amor pelo Diego, mas é pelo fato de eu ter concordado sim com o que ele fez, porque é muito fácil hoje as pessoas se vitimizarem. Eu vou trazer um outro fato para vocês aqui. Vocês recordam a época que eu me coloquei contrário aqui porque eu sabia dos fatos da briga entre o Diego Alves e o Dorival? Quem potencializou toda aquela briga, todo aquele escarcéu, foi o senhor Vene Casagrande. E com assuntos e tratos, e que foi dito à época, que não condiziam com a realidade. Aquilo gerou um nível de desgaste a ponto do Diego Alves, à época, quase não jogar mais pelo Flamengo. E de forma errada. Isso se provou porque 2019 veio aí e eu acho que acabou apagando ou comprovando o que eu digo com relação, né, a permanência do Diego ter sido correta, do Diego Alves, tá? Então, amigão, quando ele pega na saída do Maracanã, ele persegue o jogador. Primeiro, ele pede, Diego Alves, tem como me dar uma coletiva e falar alguma coisa comigo? O Diego Alves, não vou falar nada com você de forma ríspida, grosseira. O que o seu Vene Casagrande faz?
pega o celularzinho, liga a câmera e persegue o Diego o Maracanã inteiro. O Diego estava no Maracanã, assistindo o jogo do Flamengo. Ele estava saindo dos camarotes e indo até o seu carro por dentro do Maracanã. O Vene Casagrande ali meteu a câmera na cara do Diego Alves e falou um monte, e o Diego Alves calado. Sabia que se ele tivesse qualquer atitude mais intempestiva, como a galera gosta de usar nomes bonitos, né, mais grosseira, isso iria jogar totalmente contra o atleta. E a pergunta que eu faço é, na boa, você acha que se fosse o Romário, o Vene teria feito isso? Sabe por que não? Porque com o Romário, com o Edmundo, aquela galera da antiga, a conversa era outra. O nego ia cagar se ia ter uma câmera ligada, filmando e o caralho, né? Os caras agiriam de outra forma. Então, amigão, eu vou ser muito franco com vocês. Sem vitimismo ao Vene. E o que mais me preocupa ali é o seguinte, amigão. Eu, quando sou acusado de qualquer coisa, eu prontamente rebato. Ainda mais quando eu tenho certeza que eu estou sendo injustamente acusado. O Vene, ele poderia ter se posicionado com o Diego. Ô, seu Vene Casagrande, homem de meias verdades. Opa, que é isso, Diego? O que houve? O que eu disse que seriam meias verdades para você? Acabou. Ponto. Estaria sido filmado pelo Diego e cortaria ou acabaria com todo esse burburinho que está sendo feito. Agora, quando o seu Vene Casagrande, que depois também fica se vitimizando, falando que baixou a cabeça, que ficou sem graça, foi constrangido, ele acaba entubando aquilo ali, amigão, ele perdeu. Se ele, e aí é coisa de homem, irmão, desculpa, você tem que se posicionar, né? Você tem que se posicionar. Então, na medida que ele solta aquilo ali, e ele poderia de pronto, não estou falando que ele teria que ir ao embate com o Diego Ribas, né? Brigar, xingar, não. Era só contrapor. Ok, Diego. O que são meias verdades que eu possa ter dito a seu respeito? Só isso. Só isso. E aí o Diego teria que colocá-las, né? E as coisas poderiam ir além. Agora, ele arquivar o que o Diego Ribas fez, desculpa. E vamos na boa aqui, entre nós, não tem nenhum santo, né? Ninguém é santo ali. Seu Diego Ribas não é santo, seu Vene Casagrande de santo não tem absolutamente nada e está aproveitando também do momento para se vitimizar, para começar a ganhar mais engajamento, alguns likes, porque isso vai percorrer mesmo o mundo, né? Vai percorrer ali o Brasil principalmente. Agora, a dona Sérgio, ela deveria fazer o trabalho dela melhor. Sendo muito franco com vocês, a dona Sérgio deveria acompanhar o nível de profissionais, né, que hoje, né, estão ali representando a classe, que hoje trabalham em vários órgãos de imprensa. Deveria fazer um trabalho muito melhor para depois querer ficar colocando cartinha, né, de repúdio, cartinha de apoio. Então, a dona Sérgio tem que fazer, né, o básico, para depois querer, né, pedir algo a mais de alguém. Boa noite a todos vocês. Então, para mim... Alô, Diego Ribas! Só não vou te mandar a garrafa de uísque porque tu é evangélico, tu não vai beber, arrombado. Então, vou mandar a garrafa de água benta pra tu, viado! Botou pra fuder, parceiro. Tamo junto. Rafa, queria saber a sua opinião. Sobre isso aí. Depois eu vou dar minha opinião também, tá? Eu vou falar sobre isso também. Cara, primeiro eu queria destacar uma coisa que você destacou no começo, que foi o Thiago Maia, cara. O Thiago Maia quase assumiu a culpa da parada, porque ele olhou achando que o homem das meias verdades era ele, cara. Isso foi... A cara dele era muito engraçado. Não sei se a mãe do seu Vene Casagrande chorou. Cara, eu fiquei muito em dúvida mesmo, até porque eu acho que a gente tem que separar o conteúdo da fala do Diego da forma. Talvez a forma não tenha sido a ideal, até porque eu puxei na minha cabeça um exemplo, Alan, eu não sei se você lembra. Vocês lembram quando o Valdívia chamou o PVC de mentiroso no ar? O PVC divulgou o salário do Valdívia. E aí o Valdívia no ar, acho que para Bandeirantes na época, falou assim, eu quero falar do PVC, o PVC é um mentiroso, ele publicou essa notícia, ela é falsa, por isso. Eu gosto dessa forma. Eu não vejo problema de um jogador fazer um desmentido e um desmentido público. O problema é que, às vezes, o desmentido tem menos repercussão que a notícia falsa, né? Isso é um problema sério, mas pelo menos é uma forma de agir.
Eu achei que o Diego entrou assim, tentando causar um tumulto, tentando ser irônico. Assim como o Alan falou que o Vene poderia falar, eu também gostaria de saber que meias verdades são essas. Ele chegou a tentar desmentir aquele lance de panela de 85, mas eu acho que ele poderia ser mais assertivo, poderia ser mais objetivo em por que ele estava buscando, né, aquela situação com o Vene Casagrande. Eu acho que talvez tenha faltado isso. E acho também, e aí vai ser um pouco de crítica ao Diego, né? O Diego, ele não representa só ele mesmo, ele representa o Flamengo. Assim como todos nós que trabalhamos em algum lugar, você normalmente é subordinado de alguém, ou é preposto de alguém, ou representa uma empresa. Quem é servidor público como eu, representa também um órgão público. E quando você está ali no seu ambiente de trabalho, eu acho que você tem que tomar um cuidado adicional. E eu acho que se a gente recebeu o Vene dentro do Ninho do Urubu, se a gente recebe alguém na nossa casa, eu acho que a gente tem que dispensar um tratamento mínimo. Não precisa estender tapete para o Vene, mas eu acho que também não precisava ser recebido dessa forma. Para lógico, pô, a gente tem que ficar com peninha do Vene. Outra coisa que eu lembro, não estou dizendo que isso justifica não, tá? Não sei se o pessoal lembra, um tweet do Vene sobre a Ana Thaís Matos, quando ele foi mandado embora da Globo por causa disso. Quem quiser pesquisa aí. Teve um Twitter desse? Teve, e ele usou duas expressões que eu vou pedir licença aqui, abre aspas. Mentira, tomar no cu e piranha. Isso é agressivo. Isso é agressivo. E olha que eu nem gosto muito dela. Isso não é agressivo, porque o intuito foi fazer numa conta fake. Ele não fez na dele. Ainda tinha isso, né? Não. Ele fez na dele e alegou que foi um terceiro que usou a conta dele. Calma. Mas como eu não tô lá na casa dele, tudo que sai da conta dele eu presumo que é ele fazendo. Eu não tô lá para ver quem tá digitando. Vamos lá. A princípio, deveria ter sido postado aquilo ali, ele não seria burro. Uma coisa que ele não pode chamar o cara de burro. Ele não seria burro para postar no seu perfil pessoal e profissional o que foi postado. Então, com certeza ele devia ter algum perfil fake que ele não mudou a conta. Eu já postei várias vezes errado. O que era para ser no meu perfil saiu no perfil do Zona. Lá atrás, até eu tirar a conta do Zona. Agora a gente tem uma pessoa responsável pelo Twitter do Zona. Então agora eu não preciso nem mais ter. Mas eu já fiz isso. E aquilo ali, amigão, na boa, foi um erro, Rafa. Ele não sabia que estava no perfil dele pessoal, quando ele soltou aquilo lá. Aí depois veio aquela conversa, que não foi ele, foi, sei lá, foi a mãe de Ná, foram os ETs de Varginha, né? Foi o Alan Garcia que postou, enfim. Mas isso que aconteceu, isso só vem provar um pouco de quem é a pessoa que a gente está falando. Então, na boa, não tenho pena nenhuma do que aconteceu, tá? Não tenho pena. Por quê? Porque, para mim, o que ele fez, para mim, foi um ato de covardia. Com uma mulher, né? Por mais que a gente não goste da Ana, né? E eu odeio, acho ela fraca, os comentários dela bem fracos, e não é pelo fato dela ser mulher, tá? Porque, porra, tem uma mulher que eu sou apaixonado, que é apresentadora da Bandeirantes por 500 milhões de anos, né? E ela, além de ser uma mulher muito bonita, é uma mulher inteligentíssima, sabe muito de futebol. Então, é outra pegada. Mas não é o fato de ser mulher, mas é o fato da forma como foi agredida por um colega. Vamos colocar assim, eles chamam de colegas, né? Entre eles, porque estão ali na mídia. Então, assim, Rafa, na boa, não dá para também querer ficar se vitimizando igual eu tô vendo ele fazer, não. Não, aí eu tô fechado com você. Eu acho que, de certa forma, ele tá até tentando tirar algum proveito da situação, assim como talvez a própria Sérgio, cara. Eu não tenho nenhum problema que a Sérgio se solidarize a um associado que talvez de alguma forma tenha sido constrangido, mas eu fiquei sabendo agora da existência da Sérgio. Eu não sabia que os cronistas esportivos eles se associavam especificamente. Achei que fosse algo mais abrangente, como jornalistas ou jornalistas esportivos. Mas eu acho que disso tudo a gente pode tirar algumas coisas. Eu acho que o jogador não precisava ter feito isso. O Vene Casagrande representava o SBT e ele estava dentro do Flamengo. Eu acho que havia um contexto ali de relação de trabalho e uma relação institucional do Flamengo. Então eu acho que nesse ponto dava para ele ter escolhido um outro momento
e uma outra forma de fazer. Poderia ter sido até mais duro, poderia ter sido até mais agressivo, mas acho que deixando bem claro que ele estava afastado da sua condição de jogador do Flamengo, se é que isso é possível. Agora, aí o Flamengo vai ter que, de maneira muito responsável, conversar. Obviamente, o Flamengo jamais tem que fazer algum tipo de desagravo público ou, de alguma forma, censurar o Diego publicamente. Isso, obviamente, que não, a pedido da Sérgio. Mas eu acho que o Flamengo poderia conversar, sim, para que os jogadores entendessem que existem alguns limites e que o Flamengo tem uma forma de tratar a imprensa, uma forma que o jogador tem que seguir, uma conduta, quando ele estiver representando o Flamengo, assim. Mas eu já falei demais aí, vou passar pro Marcão, não sei se ele está do lado do Diego ou dos homens, o homem das meias-verdades, não sei se você sabe quais são essas meias-verdades. Diga lá, Marcão, o que você entendeu disso tudo aí que aconteceu? Cara, vamos lá. Eu acho que o Diego tem motivação para fazer o que ele fez. Eu acho que tem. Acho que o Vene Casagrande falou algumas coisas que, no entendimento do Diego, não são verdades, né? E o que eu entendo é a questão da panela, foi o que pegou para o Diego, é a questão da panela, desde lá da comemoração do título de 2020, que eles vêm dando indiretinha, estava ele e o Gabigol lá dentro do campo e tal, não sei o quê. Acho que existe a motivação. Por algum motivo, o Diego não concorda com o Vene Casagrande, acha que o que ele está veiculando é mentira, né? Ou são meias verdades, como ele mesmo falou, né? E que isso não corresponde à verdade, então ele se sente prejudicado pelo Vene Casagrande. E eu acho que isso pode vir a prejudicar a imagem do Diego mesmo, junto com a torcida. Porque para a torcida aparece um cara que faz panela, um cara que comanda o vestiário, um cara que, sabe? E isso pode repercutir na torcida, e para ele é ruim, né? Para ele é ruim. Ele é um cara muito cobrado pela torcida. Se a gente for ver, o Diego é um dos caras mais cobrados pela torcida, né? Apesar de vocês sabem que eu não tenho amor nenhum pelo Diego, mas é fato. Ele é um dos caras mais cobrados. Sai uma notícia dessa que, não sendo verdade, isso amplifica ainda mais essas críticas em cima do Diego e a cobrança e a pressão em cima dele. Então, assim, eu acho que ele pode até ter a motivação. Eu acho que a forma como ele fez é totalmente errada. Totalmente errada. Ele entra num local onde estava tendo uma entrevista, né? Ele aborda o pessoal de uma forma totalmente errada. Você pega pelo vídeo, você pode pegar o rosto, a expressão de todos os que estão na sala. O cara da câmera, o cara tá abaixado com a câmera, olha assim e fica parado. O Thiago Maia é o mais engraçado. Ele fica assim, tá falando comigo e tal, não sei o quê. O Vene se desconcerta, fica claramente constrangido mesmo. E tem lá o garoto lá da comunicação, tá lá trabalhando. Dá uma olhada. Marcelinho. Marcelinho tá lá. Dá uma olhada na cara do Marcelinho. Assim, foi um negócio muito ruim. Não para o Diego, não para o Vene, mas eu acho que para a instituição. Eu acho que mancha a instituição Flamengo. O Diego foi atleta do Atlético de Madrid, do Werder Bremen, da Juventus. Ele não faria isso em lugar nenhum. Sabe por que ele fez no Flamengo? O Flamengo não tem comando. O Flamengo é a casa da mãe Joana. É por isso que você pega o cara, entra no lugar. Sabe o que dá a impressão? Que ele manda e desmanda mesmo. Ele entra em qualquer lugar, filma, fala o que ele quer e vai embora. Então eu achei a forma muito ruim. Muito ruim. Assim, foi uma das piores formas que ele encontrou para desmentir, ou para afrontar, ou para debater com o Vene Casagrande. O Diego é um cara de expressão nacional. Então eu acho que se ele pedir para falar em qualquer grande veículo, as portas vão estar sempre abertas. Se ele quiser ir na Globo desmentir, se ele quiser ir no SBT desmentir, na Globo.com, em qualquer lugar o Diego tem voz. E aí o Alan falou uma coisa. O Vene Casagrande ficou quieto. Então quem cala meio que consente. Quando falaram da panela, o Diego não falou nada. Quando falaram da panela, o Diego não falou nada. O Diego veio se pronunciar quando é campeão.
Então, em nenhum momento também ele falou. Ele poderia chegar e falar, olha, quero falar aqui. O Diego tem um canal gigante no YouTube. Só ele fala. Ele poderia chegar lá e falar, olha, não tem nada disso, isso não existe, não sei o quê. O que está sendo veiculado por esse senhor aqui é mentira e tal, não sei o quê. Ele poderia processar o Vene Casagrande. O cara não está mentindo? Processa o cara. Processa o cara, ganha a causa. Faz o Vene vir a público falar, olha, a informação que foi dada é uma informação mentirosa, não caiam em fake news. Podia mandar o cara falar isso no canal dele, no SBT, onde ele trabalha hoje, divulgar alguma coisa no dia. Ele poderia fazer de diversas formas. Eu acho que ele encontrou a pior forma de fazer. Passado isso, eu vi esse vídeo várias vezes. A última frase do Diego, o Diego tá vindo e ele fala assim, ó, que fase, hein, Mengão? Vale tudo. Eu acho, posso estar errado, eu acho que esse recado não foi para o Vene Casagrande. Acho que esse é um recado para o Flamengo. Ele, contrário à decisão do Flamengo deixar o Vene Casagrande estar nas instalações do Flamengo, fazendo uma entrevista exclusiva, alguma coisa nesse sentido. O Diego não tem nada o que falar disso. Nada. Nada que se meter nisso. Se ele quisesse falar isso, ele que fosse na comunicação falar, no marketing, ou falar com a presidência, com o vice-presidente de futebol, falar, cara, esse cara incomoda. Esse cara fala mal da gente. Esse cara não é para estar aqui dentro. Junta os jogadores, sei lá, faz alguma coisa. Então eu acho que essa última frase nem para o Vene foi. Essa última frase é para o Flamengo. Pode ver o vídeo de novo. A última frase que ele fala é, que fase, hein, Mengão? Vale tudo. E aí o vídeo acaba. É a última frase dele. Eu não sei para quem foi. Para mim, a impressão que me deu é que esse é um recado para o Flamengo. E aí é mais errado ainda. É mais errado do que ele fez com o Vene. Agora, pelo outro lado, já vi gente falando que o Vene foi humilhado. Menos, né, galera? Ele não foi humilhado. Ele foi confrontado e constrangido. E o vídeo que o Diego fez foi para constranger o Vene Casagrande mesmo. Ele atingiu o objetivo. Ele fez para constranger o jornalista mesmo. Você acha que ele entrou lá para, filmando e falando para quê? Ele entrou para constranger. E ele atingiu o objetivo dele. Certo? Então, assim, o Vene não é essa vítima toda, até porque a gente bem conhece o trabalho do Vene. E aí, cara, quem gosta do Vene, beleza, ok. Quem não gosta também, show de bola. Eu só queria que vocês parassem de considerar o Vene um torcedor do Flamengo. Ele é jornalista. Ah, mas ele é Flamengo, os quadros atrás lá do Flamengo. Beleza, mas se tiver uma notícia que vai foder o Flamengo, ele vai dar. Porque ele é jornalista. Então, combinou isso aí? Porque aí vem a decepção com o cara. Porra, mas ele não pode falar isso. Toda hora ele vai lá e divulga a escalação do Flamengo. Ele não vai segurar, irmão. Ele é jornalista, ele vai falar. E vamos combinar? Ele erra muito pouco. Desses aí, ele erra bem pouco dos que estão aí falando de Flamengo. Então, cara, o negócio é esse. Eu acho que o Diego encontrou a pior forma de falar sobre isso, a pior forma de confrontar o Vene, e a pior forma de falar que o Vene fala mentira. Foi a pior forma. Ele poderia processar o Vene, falar no canal dele, Globo, SBT, Record, qualquer emissora dessa vai dar espaço para ele falar. E ele preferiu pegar um celular e ir lá e fazer um stories, entendeu? Então, assim, para mim ele foi muito mal nisso. É um cara que é tão assessorado, né? Que nessa aí faltou alguém chegar, oxe, não faz isso aí não. Claro que não teve, porque isso foi intempestivo, né? Ele fez na hora que ele viu o cara lá e tal, e aí o sangue subiu e ele foi lá e fez. Então, assim, para mim, ele encontrou a pior forma. Para mim, ele denigra a imagem do Flamengo. E para mim, a última frase é um recado para o Flamengo, que é pior ainda.